Bom dia, sexto ano. Hoje nós vamos dar início ao nosso capítulo 17, é a página 189 a 196 do nosso livro. Nós vamos falar sobre por que existem medicamentos e como eles podem afetar o nosso corpo humano. Peguem o livro de vocês para a gente poder estar acompanhando. Nós vamos começar falando sobre a história do medicamento, tá? A história do medicamento, ela começa lá no período paleolítico, tá? Na verdade, anos antes de Cristo, de 2100 antes de Cristo, aonde pesquisadores descobriram e fizeram até um livro de receitas medicinais, considerando documentos antigos que foram achados. Nesse livro fala de uma tabela que foi feita em argila, ela foi feita em 2100 antes de Cristo pelos sumérios, foi uma descoberta lá na Mesopotâmia. Também foi encontrado um papiro chamado Herbes, escrito por volta de 1550 a.C., que era um tipo de manual onde se estudavam segredos sobre 700 remédios. As plantas e as substâncias de origem animal, elas foram os primeiros remédios usados na humanidade, exatamente nesse período que eu falei para vocês. Esse período, só para vocês terem uma ideia, é um período onde era tudo feito na pedra, era escrito em pedra, da forma deles, não escrito como nós escrevemos hoje. Logo em seguida, vem o período entre 2100 a 30 anos antes de Cristo, tá? Primeiramente, nessa época, havia os alquimistas. O que eram os alquimistas? Eles faziam remédios, eles manipulavam remédios através de óleos e essências, que são umas resinas que vinham de produtos naturais, vindo de árvores, vindo de plantas, onde eles faziam essência, óleos, tá? Eles estudavam e testavam essas substâncias naturais para diferentes aplicações. Eles pegavam uma erva, transformavam em óleo e esse óleo usava para curar algum tipo de derme na pele, algum tipo de enfermo que a pessoa poderia ter. Por dominar esses conhecimentos, eles eram considerados secretos e exclusivos dos homens, tá? Muitas mulheres tentaram até fazer esse tipo de remédio, mas muitas foram chamadas de bruxas, elas foram taxadas como bruxas, tá? E algumas dessas mulheres, elas também usavam essas ervas como temperos, chá, até mesmo para curar a doença, mas elas não podiam fazer isso porque elas eram consideradas bruxas. Então, as mulheres nessa época, elas não poderiam fazer esse tipo de remédio, esse tipo de medicamento. Aqui tem uma imagem para vocês, exatamente de um alquimista, onde ele tem um pilãozinho, um livro onde ele anotava as receitas, onde saíam os óleos para poder fazer esses tipos de remédio. Aqui tem alguns instrumentos que vocês podem ver. A vela, né, porque normalmente não tinha eletricidade, era luz de velas. Alguns instrumentos no qual eles utilizavam para socar essa erva, para tirar o sumo da erva, e alguns óleos que eles também tinham, todos eram armazenados em vidros para que eles ficassem bem consistentes, tá? Logo em seguida, na história dos medicamentos, a gente vai ver o período do século X, tá? Com as primeiras grandes guerras, esses remédios eles começaram a tratar feridos, tá? Na Europa, surgiu uma profissão que a gente chama de boticário. Ela desempenhava por uma pessoa com conhecimentos em medicina e farmácia, que trabalhava produzindo remédios a partir de extratos naturais, tá? Nesse período, a função do boticário era mais ou menos parecida com a do médico, mas só que eles não poderiam produzir os remédios, tá? Só poderia produzir o remédio quem era farmacêutico. Logo em seguida, quando saíram os boticários, veio para ser o farmacêutico. O próximo período que a gente vai falar é o período do século XIX, tá? Esse período, do século XIV, do século XIV. Esse período, na verdade, ele fala basicamente dos colonizadores europeus que vieram para cá, para terras brasileiras, né?
e começaram a utilizar as plantas do nosso país como base para produzir alguns medicamentos, alguns remédios. A partir de 1640, as boticas foram autorizadas a transformar em comércio, sendo que os boticários muitas vezes eram pessoas com conhecimentos básicos sobre o assunto. A partir de 1857, o termo botica mudou para farmácia e os farmacêuticos começaram a ter que obedecer algumas regras para possuir uma licença para continuar a vender essas boticas no país, tá? No Brasil. No Brasil, o povo indígena ele detém um conhecimento enorme sobre esses produtos naturais como remédio. Vocês já ouviram até falar que muitos deles utilizam ervas para tratar algum tipo de doença, alguma dor no estômago, alguma dor de cabeça. Eles utilizam esse remédio, até hoje em dia eles utilizam. Aqui tem uma farmácia bem antiga, onde a gente podia ver um farmacêutico com todos os seus medicamentos. Aqui é a erva que eu falei para vocês, como indígenas usavam, tá vendo? Algumas plantas que são maceradas, como assim maceradas? Elas são amassadas para que saia somente o sumo e possa ser utilizado como remédio. Aqui tem um indígena que vocês podem ver, ele escolhendo a erva para poder ser tratada. E agora no período 19 que a gente vai falar. No começo do século XIX, a maioria do conhecimento era remédios de origem natural, ou seja, os remédios extraídos exatamente direto da natureza, tá? Os medicamentos eles começaram a ser preparados em escala industrial, principalmente durante a Primeira Guerra Mundial. Por que durante a Primeira Guerra Mundial? Era onde havia muitos doentes através de doenças e doentes através de acidentes da guerra. Com as descobertas de antibióticos e vacina, a produção desses materiais sintéticos foram substituídos pelos naturais, tá? Eles tiravam os naturais e foram substituídos pelos sintéticos. Hoje, a capacidade dos pesquisadores de criar materiais sintéticos em laboratório possibilita a cura e a prevenção para diversas doenças, que auxiliam a melhoria da qualidade de vida. O grego Hipócrates foi um dos primeiros que estudou os medicamentos e os organizou conforme a sua ação no organismo humano. Por ter sido o primeiro a estudar o corpo humano, ele é considerado o pai da medicina. Galeno foi um outro médico grego que viveu muito tempo em Roma e seguiu os ensinamentos de Hipócrates, tendo investigado na prática como funcionava o sistema cardiovascular e por isso é considerado o pai da farmácia. Ou seja, na verdade, todos eles dois, tanto Hipócrates como o Galeno, eles utilizavam esse medicamento, como eles testavam esse medicamento? Eles testavam, na maioria das vezes, em si próprio. Por quê? Para eles passarem esse conhecimento, eles tinham que saber se esse medicamento ele era correto passar para a pessoa ser tratada. Não tinha como hoje um laboratório, como nós podemos testar algum tipo de medicamento. Então, o que eles faziam? Eles passavam exatamente isso. Eles passavam esse medicamento para si próprio, para que eles pudessem estar melhorando. Aqui nós temos algum medicamento que eles eram colocados em garrafa, tá? Os medicamentos que nós costumamos hoje a utilizar e outros medicamentos que a gente costuma até encontrar hoje em dia, que são feitos de ervas, tá? Tem aqui 3 tubinhos, normalmente eles são feitos de ervas. Eu vou falar para vocês agora a diferença entre remédio e medicamento, tá? O remédio é qualquer substância ou recurso usado para combater ou aliviar doenças, desconfortos, dores, mal-estar e outros sintomas. Os medicamentos eles são produtos especiais elaborados para diagnosticar, tratar, prevenir, curar doenças, aliviar sintomas e provocar modificações no funcionamento no organismo e equilibrar a saúde. Então a diferença entre remédio e medicamento, basicamente, o remédio ele alivia doenças e desconfortos, uma dor de cabeça, um enjoo,
um mal-estar, alguns sintomas que a gente pode vir a ter e curar naturalmente. Já os medicamentos, eles são específicos. Na verdade, você tem que diagnosticar qual a doença que você tem, qual o problema que você tem, para poder tratar e prevenir aquela doença. O medicamento, ele tem uma fórmula específica para tratar aquele tipo de doença, tá? É importante que vocês entendam, medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento. Aqui nós temos a imagem para vocês de um remédio, onde são feitos naturalmente. Vocês já podem ter escutado a mamãe e o papai de vocês estarem enjoados, ou com dor de cabeça, ou com o estômago ruim, pedirem para tomarem chá de boldo, que é uma erva que é muito utilizada para quando a gente está bem enjoado, com muita dor de cabeça, que alivia os sintomas de enjoo no nosso estômago. E aqui nós temos o medicamento, que alguém tem algum tipo de uma doença ou uma gripe. A gente pode tratar uma gripe tanto com remédio, tanto com medicamento. Mas se a gente sabe qual é aquela gripe específica, a gente tem um remédio específico para tratar aquela doença. Como funcionam os medicamentos no nosso corpo humano, tá? Nós ingerimos o medicamento, ele passa pela nossa faringe, ele desce pelo estômago e chega até o ele passa pelo esôfago e chega até o nosso estômago. Onde lá no estômago a gente tem um líquidozinho que a gente chama de ácido clorídrico, tá? Esse ácido clorídrico, ele dilui em pedaços menores para ser absorvido durante a digestão. Assim, os princípios ativos são liberados. Os vasos sanguíneos presentes no intestino, eles absorvem essa substância e começam a circular na nossa corrente sanguínea. Quando chegam a um órgão onde deve agir, ele sabe exatamente qual o órgão que tem que chegar aquele remedinho. As substâncias químicas se ligam aos receptores nas células e provocam reações para causar um efeito desejado. O tempo que leva para agir e a duração dos efeitos depende da rapidez com que o medicamento atinge a corrente sanguínea e de quanto tempo leva para chegar até o órgão-alvo e do metabolismo de cada pessoa. Então, ou seja, a gente toma o remedinho através da boca, ele passa pela nossa garganta, que tem a faringe, o esôfago, chega até a nossa barriguinha, onde tem o nosso estômago. Lá no estômago tem um ácido clorídrico, que é um líquidozinho. Esse líquido faz o remédio ficar bem em pedacinhos. Quando ele chega em pedacinhos, a nossa corrente de sanguínea, ele absorve esses pedacinhos e vai direto para aquele órgão que a gente está com problema. Um exemplo, às vezes a gente está com um problema no nosso fígado. Existe um remédio específico para tratar o problema no fígado. Então a gente ingere aquele remédio, o remédio já sabe que ele tem que ir até o fígado. Ingere aquele remédio, esse remédio passa para a corrente sanguínea e da corrente sanguínea ele vai direto para o fígado para tratar. Aqui na verdade tem uma foto, né, de um remédio para vocês. Aqui a metade dele tá como a gente costuma ver. E aqui é só uma imagem simbólica de o que ele possui dentro dele. Nós ingerimos, passamos pela faringe, esôfago, chega no estômago, onde tem o ácido clorídrico, ele vai ficando em pedaços. Quando chega aqui, ele vai passando pelo nosso intestino, ele já vai liberando essa substância até a nossa corrente sanguínea. Como funciona o sistema nervoso e o medicamento? Como o nosso cérebro ele capta esse medicamento para que chegue ao para que a gente trate essa doença, tá? Há medicamentos que atuam diretamente no sistema nervoso central. Eles são os bloqueadores de sensações, como a dor e estimulantes de reação. Os bloqueadores atuam no cérebro e na medula espinhal, diminuindo ou acessando o sintoma. Isso ocorre porque esses medicamentos eles bloqueiam os neurotransmissores responsáveis por conduzir os impulsos nervosos entre os neurônios, impedindo-os de chegar pelos nervos e pela coluna espinhal até o cérebro. Quando os neurônios cerebrais param de receber esse aviso, o sintoma acaba, mesmo que momentaneamente. Então, ou seja, o nosso cérebro ele tem vários nervozinhos aonde nós podemos, eles têm os neurotransmissores,
onde esses neurotransmissores, eles sabem toda a informação exterior do nosso corpo. Tudo que passa fora do nosso corpo, esses neurotransmissores, eles sabem e eles pegam isso para eles e transformam para que a gente sinta gosto, para que a gente enxergue, para que a gente respire, para que a gente sinta dor. Tudo que eu falei para vocês, o que funciona no cérebro, eu vou dar um exemplo aqui, com um remédio de emagrecer, por exemplo. Como ele atua? Aqui tem a pessoa vai tomar um remédio para emagrecer. Nesse exemplo, é a sibutramina, que é um remédio que ele inibe a fome, ele controla o apetite da pessoa e dá saciedade. Como assim? Ele inibe que a pessoa está com fome e ele dá a sensação que o estômago já está cheio. Esse remédio, ele atua exatamente isso. Ele vai exatamente na região lá do hipotálamo, tá vendo? Aqui no cérebro de vocês. O que ele faz? Ó, a droga, ele diminui a recaptação do neurotransmissor. Neurotransmissor todos nós temos, tá vendo? É onde a gente recebe a informação de um outro neuro que passa para um outro neurônio que passa até chegar ao cérebro. O nosso corpo compreende tudo isso, todo o nosso corpo compreende isso. Como o remédio ele age? Ele ocupa o lugar dos receptores de noradrenalina e serotonina, impedindo que esses neurotransmissores entrem nos neurônios. O efeito, quanto mais o neurônio estiver banhado de serotonina e de noradrenalina, menor o apetite e maior a saciedade. Menos fome a pessoa tem e menos saciedade, ela fica saciada, então ela não precisa mais se alimentar. Isso é um inibidor de apetite, que é o caso da sibutramina, tá? É isso que acontece no nosso cérebro. Os remédios que a gente toma, eles, entre aspas, eles enganam o nosso cérebro para que aquela dor ou aquela sensação que a gente tenha passe. Na verdade, nesse capítulo eu falei para vocês a diferença entre remédio, medicamento, como que ele age no nosso corpo, né? Eu falei para vocês também tudo o que compreende referente ao remédio da antiguidade, desde quando os remédios eles eram utilizados. É importante que vocês saibam, tá? Qualquer tipo de medicamento ele só pode ser prescrevido pelo médico. Não é porque um remédio funciona para mim que vai servir para vocês. Eles têm que passar pelo médico, que o médico sim, ele é habilitado e capacitado para passar qualquer tipo de remédio para vocês. Que vocês tenham uma ótima semana, tá? Qualquer dúvida, deixe os comentários aqui embaixo que eu vou estar respondendo. Não deixe de fazer as atividades e exercícios da apostila. Um beijo, um abraço para vocês.